Oi, Xene, olha só que visual lindo que a gente está hoje na represa de Guarapiranga, na Zona Sul de São Paulo, exatamente. Zona Sul de São Paulo. Vou dar um passo aqui para o lado para você ver melhor. Olha só que imagem belíssima que nós temos hoje da Zona Sul de São Paulo. Ontem nós vimos São Paulo, né, de cima, lá do Farol Santander, um mar de prédios. Hoje não, hoje nós estamos numa represa, um lugar belíssimo que, olha, bem próximo do centro, você consegue desfrutar dessa beleza e fazer esportes aquáticos. Hoje nós vamos falar de windsurf e também stand-up paddle. Vamos falar primeiro de windsurf. Eu estou aqui com a atleta e professora, a Bárbara Ramires. Boa tarde, Bárbara. Eu quero que você, né, explique para a gente o que é essa prancha. E também temos a vela aqui atrás. Vamos primeiro aqui na prancha. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bom, então o windsurf, já pelo nome, wind, vento em inglês, e surf, então surfar no vento, é composto da prancha e da vela. A prancha de windsurf não é uma só, existem várias classes, então tem a classe de onda, a classe de freestyle, que é dos saltos, a classe que corre aqui na represa, que é a raceboard, classe olímpica, fórmula e muitas outras classes. Essa prancha aqui é uma prancha de iniciante, é para iniciar no esporte, ela tem uma largura muito maior do que as outras, a estabilidade dela também é maior, então... E o que é esses detalhes aqui? Esse aqui deve ser para pôr os pés, né? E aqui o de trás. Isso mesmo. Essas aqui são as alças. As alças é justamente para colocar os pés, então vai o pé direito, o pé esquerdo. Já num grau mais avançado, quando a prancha está saindo da água, que a gente chama planar, então para você se segurar, fazer o contrapeso, toda a física, coloca um pé aqui e outro pé lá. Então, é isso. Agora, claro, você tem que ir conforme o vento. O vento hoje está da esquerda para a direita e você tem como depois ir também contra o vento? Tem como fazer, sim, contra o vento, a favor do vento, través, porque o windsurf está na classe de vela, assim como os veleiros vão de contra o vento, o windsurf também, mas o grau do windsurf não é tão forte, tão grande quanto o grau dos veleiros, por toda a área vélica, a área da prancha. Isso daqui... Essa peça é a bulina. A bulina não tem em todas as pranchas. Tem nessas pranchas de raceboard, as olímpicas, que é justamente para fazer o contravento. Ela faz a física, o vento vem, bate na vela, as flechinhas do vento, ela justamente faz você não adernar, entende? Não cai o vento. Bom, para você fazer esse tipo de esporte, você precisa ter uma represa belíssima como essa, ou então no mar. Mas para aprender, como que é? Quanto tempo demora para a pessoa aprender? E você dá aula, né? Isso, eu sou instrutora aqui no clube de windsurf. Assim, depende de pessoa para pessoa. Eu digo que o importante é você querer, entende? É como tudo. Você querendo aprender, você aprende. Lógico que chega uns adultos, as crianças são mais fáceis porque elas não têm tanto medo, mas essa questão do medo de cair na água, a vela na cabeça, chega a atrapalhar um pouco, mas é uma coisa natural. Então, o tempo não tem um tempo certo, assim. A gente tinha os pacotes aqui de 8 aulas, mas tem aluno que na terceira já está velejando sozinho comigo, entende? Então, não tem... Eu quero ver você, né, andando um pouquinho, até para você mostrar para a gente como que é na prática o windsurf. Mas olha, hoje está muito vento, então está perfeito para você fazer, né, esse tipo de esporte, o windsurf. Agora, stand-up paddle. Eu fui tentar aprender, Anderson Xene. Veja o mico não, veja eu andando de stand-up paddle, Xene. E para curtir o stand-up paddle nessa beleza de lugar pertinho de São Paulo, basta 1 hora para você aprender e ir para a água. Ricardo, o que as pessoas precisam saber antes de entrar na água para curtir o stand-up paddle? Olha, elas têm que primeiro entender que é um esporte muito simples, que não tem risco nenhum, que
qualquer criança a partir de 7 anos já consegue remar sozinha, idosos também com 70 até 80 anos também conseguem remar, dependendo da condição física, obviamente. Saber nadar não é uma premissa, né? Todos são obrigados a usar colete, que é uma regra de segurança importante que nós adotamos. Então, assim, o que importa é a pessoa não ter aquele medo de água, né? Que aí sim realmente incomoda um pouco, se a pessoa tiver muito receio de água, e tem que fazer todo um trabalho antes de entrar na água. Mas, como eu falei, é um esporte muito simples e 1 hora é suficiente para todo mundo conseguir aprender. As pranchas de stand-up paddle é maior do que a prancha de surf, por exemplo, para facilitar o equilíbrio. Uma dica antes de ficar de pé: fique primeiro de joelho e suba por inteiro. Subir na prancha é o mais fácil de tudo, né? O mais difícil realmente, que como eu falei, não é tão difícil, é você remar com a técnica correta, né? Porque as pranchas de stand-up paddle elas são muito confortáveis, pelo menos a grande maioria são aquelas indicadas para quem aprende. Então a estabilidade lateral dessas pranchas ela é muito boa. Então, assim, a gente vai dosando a largura da prancha de acordo com o nível e principalmente com o peso do remador. Então, quanto mais peso tem o remador, mais larga fica a prancha. E essa largura é sempre medida em polegadas. E para remar da forma correta, repare, tem que ser com os 2 braços esticados. E para medir o tamanho ideal do remo, é só esticar o braço e depois relaxar o cotovelo. Remar com técnica já é um pouco mais complicado, a pessoa precisa ter essa informação e depois ter disciplina para conseguir remar, né, corretamente. Então o grande desafio de todo iniciante é conseguir remar com os braços esticados, né? Você vai ver na água depois que não é uma tarefa muito fácil, mas remar sem técnica todo mundo consegue. Mais alguns detalhes, um pouco de treino antes de cair na água e lá vou eu tentar se equilibrar na prancha. Claro, importante estar devidamente equipado com colete. E depois curtir essa bela paisagem. Tá aí, ó, eu andei de stand-up paddle e olha a Bárbara velejando um pouquinho lá com windsurf. Para você que quer aprender, né, tanto o stand-up paddle como também o windsurf, é só vir aqui, ó, nesse espaço na represa de Guarapiranga, é o Tempo Wind, na represa de Guarapiranga. O site é tempowindclub.com.br ou pelo telefone. Você pode também agendar, né, essas aulas, agendar também para você praticar um pouquinho desses esportes. 011 55 17 71 98, Anderson Schene.